Olá, sejam bem-vindos a mais um momento à luz na palavra, águas mais profundas. Estamos estudando ainda o livro de Gênesis. Esse estudo nosso, nós estudaremos de forma panorâmica as escrituras sagradas de Gênesis e Apocalipse. Estamos falando sobre a criação, estamos falando sobre o pecado, falamos nosso estudo passado, no vídeo passado, sobre a serpente, e hoje vamos falar sobre a Eva, vamos falar sobre a queda de Eva. Vamos ler hoje a Escritura Sagrada, o livro de Gênesis 3, vamos ler do versículo 1 ao 7, onde a palavra do Senhor diz assim: Ora, a serpente é mais astuta que todas as limaias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos. Então, de repente, sem mais nem menos, no versículo 1 aqui do capítulo 3 do livro de Gênesis, aparece a serpente. Sabemos que a serpente é uma das criaturas de Deus, como até já falamos no nosso estudo passado. Por isso nós devemos pensar nessa criatura literalmente. No entanto, mesmo sendo uma cobra, a revelação posterior, como já vimos também isso, nos diz que o animal estava sendo usado por Satanás. Ao lermos a respeito do comportamento de Eva, nós não podemos deixar de notar que ela cometeu alguns erros graves na sua resposta a Satanás. Se o diabo, então, para nós meditarmos e analisarmos e trazer para as nossas vidas, se o diabo foi capaz de tentar com sucesso ao ser humano, ainda sem pecado, nós que somos pecadores devemos ser mais cuidadosos para evitar essas ciladas. Então vamos lá, vamos citar alguns erros graves cometidos por Eva, que nós podemos tirar como ensinamento para as nossas vidas. Primeiro, nós vemos aqui que Eva se aproximou da árvore proibida. Se você não pretende comer do fruto proibido, fique longe da árvore. Se você não pretende cometer um pecado, fique longe desse pecado. Provérbios 4, versículo 14 e 15, a palavra do Senhor diz assim: Não entres pela vereda dos ímpios, nem andes no caminho dos maus, evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passe de largo, não se aproxime do pecado. Infelizmente, nós somos tentados por tudo que é proibido, por tudo que é errado. Nós queremos chegar mais perto, nós queremos ficar mais próximos, queremos ver como não é verdade? Qual é o formato, qual é o tamanho, qual é a cor, o que ele proporciona, o cheiro e etc, 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 etc. Poderia ficar aqui citando vários argumentos para que nós nos aproximemos do pecado. Não é verdade? Se sabemos que é errado, se sabemos que é pecado, nós devemos nos afastar. Não fique perto demais e não dê chances para a sua carne falar mais alto. Nós vemos que Eva também confabulou com o tentador
Tem uma frase que eu acho muito interessante, o autor, eu não sei quem a escreveu, diz assim: converse com o diabo na porta da sua casa e logo ele estará dentro dela, ou logo ele estará do lado de dentro. Observe em especial aqui a abordagem de Satanás. Ele não chegou como um ateu desafiando a fé que Eva tinha em Deus. A forma como Satanás faz as perguntas é significativa. A palavra sim, no versículo 1, é cheia de insinuação. O efeito é esse: Deus não disse isso mesmo? Disse. Ele chega tentando persuadir Eva, ele chega tentando enganar Eva, ele chega tentando colocar dúvida. A abordagem inicial de Satanás é para enganar, não para negar. É para causar dúvida, não desobediência. Ele não chega até Eva como um inquiridor. Ele deliberadamente distorce o mandamento de Deus, mas de forma a sugerir: talvez eu esteja errado, por isso corrija-me se eu me enganei. Não é assim que o inimigo age nas nossas vidas? Não é assim que ele tenta nos persuadir e nos enganar? Então não confabule com o tentador. Mais um erro: ela não clamou para que Deus a ajudasse, nem mesmo buscou o conselho de seu marido. Ela não usou corretamente a palavra de Deus como uma defesa contra o pecado. Salmo 119, 11, a palavra do Senhor diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Nós temos que ter a palavra conosco, nós temos que buscar na palavra do Senhor. Nós vemos também que ela subtraiu parte da palavra de Deus. Como pode, se a gente for fazer um comparativo com Gênesis 2 e Gênesis 3 que nós estamos lendo, Gênesis 2,16 e Gênesis 3 que nós lemos agora, nós vemos a omissão da palavra livremente. Isso não nos diz alguma coisa? Vamos ver, Gênesis 2,16 diz assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Deus havia ordenado a Adão e Eva que eles poderiam comer livremente. E olha como Eva usou esse versículo, olha como Eva disse para Satanás que Deus falou. Eva disse assim em Gênesis 3:2: e disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Ela omite e subtrai as palavras de toda e livremente, as duas palavras que ressaltam a generosidade do nosso Deus. Nós vemos também que ela acrescentou a palavra de Deus. Vamos comparar novamente Gênesis 2 com Gênesis 3. Vamos lá, aqui ela coloca aqui Deus como sendo cruel. Vamos ver isso. Gênesis 2,17, a palavra do Senhor diz assim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Olha de que forma Eva coloca esse versículo. Ela diz assim: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Igualmente, ela tem uma impressão distorcida da severidade de Deus na proibição do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, enquanto exagera a proibição a ponto de até mesmo tocar na árvore ser uma coisa ruim. Inconsciente, Eva subestima o julgamento de Deus, omitindo a palavra certamente e deixando de dizer que a morte viria no dia da transgressão. Em outras palavras, ela ressalta a severidade de Deus, mas subestima o fato de que o julgamento vai ser executado em breve e com toda certeza. Nós vemos que ela modificou a palavra de Deus, fazendo esse comparativo também com Gênesis 3 e Gênesis 2. Ela não levou a sério as palavras de Deus e ainda parece que zombou. Como isso difere de Jesus Cristo, que usou a palavra de Deus como uma proteção contra as ciladas do diabo, quando ele foi tentado pelo diabo no deserto. Está lá no livro de Mateus 4.
O golpe fatal de Satanás está registrado no versículo 5. Gênesis 3:5 diz assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus serei conhecedores do bem e do mal. Muitos têm tentado determinar exatamente o que Satanás está oferecendo no versículo 5. Ele garante que se vos abrirão os olhos. Em outras palavras, Adão e Eva estão vivendo num estado de incompletude, de inadequação, mas quando comerem o fruto, eles vão entrar num novo e mais sublime nível de existência. Eles vão ser como Deus. Da forma como vejo a declaração de Satanás, ela é deliberadamente vaga e evasiva. Isso deve ter estimulado então a curiosidade de Eva, conhecer o bem e o mal, talvez seja conhecer tudo, e é nesse ponto, creio eu, que ele deixa Eva com seus pensamentos ali. A sua semente destrutiva já havia sido aqui plantada, já havia sido plantada no coração dela. Embora ainda não tenha comido, ela não tinha comido do fruto, Eva já começou a cair na lábia do enganador. Ela conversou com Satanás e agora está nutrindo pensamentos blasfemos sobre o caráter de Deus, como vimos. Ela está contemplando seriamente a desobediência. O pecado não é instantâneo. Vou repetir. Guarde isso, o pecado não é instantâneo, mas é sequencial. E Eva estava a caminho dele. É assim que acontece com as nossas vidas. Então, amados, irmão, irmã, tome cuidado para não cair nos mesmos erros de Eva. Fica um alerta do escritor das Sagradas Escrituras. Por isso que eu sempre digo que a Bíblia é uma carta de amor escrita por um pai apaixonado pelos seus filhos. E nessa carta de amor está descrita e relatadas todos os caminhos que devemos seguir e todos os caminhos que nós devemos nos afastar. Medite sobre essa palavra, medite sobre a queda de Eva, sobre os erros que Eva cometeu. Verifique a sua vida, verifique se você não está cometendo e caindo nos mesmos erros. Deus os abençoe. Até o próximo momento. A luz na palavra, águas mais profundas. Fiquem com Deus.